Boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira live. Nós faremos uma série de lives aqui pelo Instagram, trazendo várias temáticas importantes para a nossa caminhada, né? E é um prazer tê-los aqui, aguardando chegar mais pessoas e também o nosso convidado, Marcelo, que chega daqui a pouco. Sejam bem-vindos, Sebastião. E a gente tem aí uma série de encontros, né, de lives para apresentar para vocês, né, nesse finalzinho do mês de março, entrando para o mês de abril, trazendo sempre temas que possam contribuir, né, para a nossa vida de uma forma mais útil, com mais consciência também, para nós. O mentor desse grupo, os Machos de Verdade, é o Leonardo Castelar. Ele já entrou, ele está aqui, presente, né? Seja bem-vindo, Léo, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui nesse lugar, para a gente dar início à nossa série de lives. E nosso amigo Marcelo, ele já chegou, né? E eu vou convidá-lo para a gente começar. Boa noite! Boa noite, Marcelo. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, meu amigo. Tá me escutando bem? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou. Que Bora ver se ótimo. vai dar um sinal aí para a gente. Eu creio que sim, viu? Que bom. Creio que tá. Se você tá me ouvindo, eu acho que tá todo mundo ouvindo então. E quase que eu solto uma bola fora, porque eu tô acostumado, Lu, fazer as minhas lives 20 19 19, 21 e 21. Eu tinha certeza que era 20 20, eu tava tranquilão, eu olhei pro relógio, 20 horas, eu falei, corre! Nossa! Tá certo, eu também fiquei imaginando assim, não, mas ele tá sabendo. Tá tudo Antes de certo. tudo, antes de tudo, meu amigo, eu só quero é, é, falar um pouquinho dessa honra de estar com você aqui. Quando eu encontro você, eu sempre aprendo mais com toda a sabedoria que você faz, do que você faz e do que você fala, né? Eu estou sempre aprendendo com você e é uma oportunidade maravilhosa do universo tá nos aproximando aqui como roda de homens. Eu participo da sua roda, né? Lá na Homossexualidade Saudável, e participo dessa roda também dos Machos de Verdade. E antes de tudo, para a gente começar, eu quero agradecer de coração ao Uhum. o princípio masculino e feminino, essas duas forças que nos regem, né? Agradecer também a toda a minha ancestralidade, a sua ancestralidade e todos os homens que vêm atrás da gente, que está fazendo essa caminhada há muito tempo em busca dessa plena harmonia e consciência na nossa caminhada como homens, né? Que lindo. E é um grande prazer começar essa série de lives com você, para que a gente conheça um pouco mais, para que a gente entenda toda essa um pouquinho. Eu sei que é pouco tempo, mas é uma complexidade, mas da forma que a gente pode passar e que você vai passar também, a gente pode entender um pouco mais de como é essa dinâmica desse atual masculino e desse masculino de antes que a gente vive, né? Ainda Uhum. vive muito através desse modelo, Sim. né? E a gente está em busca disso, de se reconhecer em algo que não seja tão opressor, né? Dentro da Uhum. nossa masculinidade, né? Uhum. Então, antes de tudo, eu quero dizer que esse grupo se chama Os Machos de Verdade, não só pela questão de ser da origem dele ser lá de Fortaleza e o nome macho é como se fosse o mano daqui de São Paulo. E aí, mano?
lá o pessoal usa muito o macho. Mas não só por isso também. O nome do grupo foi formado já para levar essa reflexão, esse questionamento e esse pensamento. O que é ser macho de verdade? Uhum. Então, eu, quando procurei esse grupo, eu disse assim, não, onde é que eu estou me metendo? Macho de verdade? Nossa, mas eu gosto de, quando algo me desperta curiosidade, eu vou e Uhum. vou para ver o que é, né? Sim. E fui, não tive medo, tive coragem, a gente precisa ser corajoso, né? Para adentrar nesse caminho, nesses caminhos que se apresentam. E eu Uhum. fui, Uhum. e estou lá nesse grupo até hoje. E, paralelo a esse grupo, entrei na sua roda também, do Homossexualidade Saudável. E são duas rodas assim que vêm me trazendo só aprendizados e crescimento na minha caminhada, né? Então, Uhum. sou muito grato em estar representando essa roda aqui hoje, né? O meu amigo Leonardo Castelar me deu essa oportunidade de estar fazendo essa primeira. As outras serão com ele também. E eu estou muito feliz de estar com você, Marcelo, aqui, porque é uma pessoa que eu guardo no meu coração, né? Eu tive o maior prazer de te conhecer e já te acompanhava. E eu sou só agradecimento a esse momento de estar aqui, a sua disponibilidade de estar conosco. Para mim também, querido. Para mim é uma honra. Logo que você falou para mim, né, desse convite, fiquei super honrado de poder estar aqui com vocês, para a gente poder partilhar. Eu sinto que é uma mini partilha. A gente está aqui, é como se fosse um pedacinho da roda do trabalho que vocês fazem por aí, porque na verdade é uma coisa só, né? O que muda são os nomes, mas a gente vê que no Brasil hoje, principalmente no Brasil, existem diversos grupos reunindo homens de todos os tipos para a gente repensar junto, né? Para a gente poder questionar todos esses anos que a gente tem, esses séculos que a gente tem de patriarcado, de olhar para os nossos comportamentos, entender como que é essa tal da masculinidade tóxica ou dessa masculinidade frágil, elas estão impressas na gente, desde a nossa criação, independente da nossa orientação sexual, né? Então, acho extremamente importante, quanto mais a gente tem espaços como esse para a gente poder falar, para a gente poder trazer as nossas histórias e principalmente questionar, independente de qual seja o nome, né, dos grupos de trabalho, a intenção é a mesma, a gente se tornar mais consciente da nossa potência e que a gente possa cada dia mais canalizar essa potência para que a gente realmente concretize, né, o nosso servir aqui na Terra. Porque eu sinto que é muito esse movimento que a gente está. Isso. E interessante, Marcelo, é que assim é uma oportunidade valiosíssima dos homens se escutarem Uhum. e falar também. Porque, assim, quando a gente vê a maioria dos encontros dos homens, assim, ou é num grupo de amigos para tomar uma cerveja, ou é para jogar um futebol, ou é em um lugar para conversar de outras coisas, de política, mas para falar a respeito dos seus sentimentos, falar a respeito dos seus questionamentos, quase que não há tanto espaço. Que ainda é um desafio para o homem expor a fragilidade, porque é quase que inadmissível dizer o que está sentindo, ou Uhum. então dizer que está em uma situação de dor por alguma questão, ou então está chorando, principalmente, é uma das formas de que o homem tem, porque somos humanos, mas que esse modelo do patriarcado, do machismo, fez com que essa parte mais fragilizada seja escondida, né? Então, quando as pessoas perguntam bem assim, poxa, masculinidade tóxica, masculinidade frágil. Algumas pessoas não sabem, às vezes, onde termina, onde começa a outra. Uhum. Às vezes, a pessoa, a depender do lugar que ela está, ela pode dizer que o outro demonstra uma masculinidade frágil e Uhum. ele não, né? Uhum. Eu queria que você falasse assim um pouquinho, né? A gente sabe que a gente vem desse patriarcado todo, dessa cultura, aonde diz que como o menino precisa ser, né? Como o Uhum. menino precisa se portar, né? Sim. E eu acho que isso vem de lá, né? Também. Eu queria que você falasse um pouquinho a Bom, acho respeito que da.
eu gostaria primeiro, então, de me apresentar para as pessoas que ainda não me conhecem, né? Eu sou Marcelo Azevedo, hoje eu tô com 41 anos de idade, sou de São Paulo, nascido em São Paulo, mas toda a minha ancestralidade, né? Como você começou a falar aí no começo da live, eu gosto muito de relembrar a minha origem, da onde que eu venho. Então, eu sou aquela típica família brasileira, porque além do final, né? Eu tenho um Silva no meio do meu nome, então eu sou um da Silva, então sou bem raiz brasileira. Os meus avós, eles vieram do sertão de Alagoas. Minha mãe trabalhou na roça. Então, uma família pobre, né, humilde, que vem de um lugar ainda de muito trabalho. Então, dentro da minha família, da minha linhagem, minha bisavó, ela era índia por parte de pai e tem toda essa ancestralidade, né, africana, indígena, de portugueses. Então, eu sou um típico brasileiro, assim como todos nós, nessa mistura maravilhosa e que dá esse caldo. Eu venho de uma família de uma estrutura muito amorosa e logo no início da minha infância, assim, eu comecei a perceber que eu era diferente dos outros meninos, né? Porque eu não me identificava com brincadeira de luta, de bater, aquela coisa agressiva, e eu me sentia mais confortável com as meninas, que elas tinham brincadeiras mais lúdicas. Eu gostava de brincar de ser artista, né? Então eu era apresentador de televisão, eu era ator, na verdade eu era atriz. Eu fazia todos os papéis na personagem feminina. Até que eu comecei a sentir curiosidade, experimentar roupas da minha mãe. Então eu passava batom, usava vestido. Eu gostava de me sentir menina, né? Sem entender ao certo o que, que era isso. Eu comecei a me ligar que isso não era tão legal já na escola. Quando eu comecei na escola a receber xingamentos. Que eu era menininha, que eu era viadinho, sem nem entender o que, que era isso, né? Mas já sabia que era alguma coisa que eu não queria ser. Então, amigo, dos 7 anos até os 14 anos de idade foi um período assim de silêncio, porque eu não tinha com quem compartilhar isso. Eu tinha muito medo de falar sobre essas coisas com os meus pais, porque na minha cabeça de criança, se meus pais descobrissem tudo que eu sentia aqui dentro, eles iriam me abandonar, ou eles iriam separar. Eu sabia que ia causar desgosto para eles, e a coisa que eu menos queria no mundo era causar desgosto para os meus pais, né? Então foi um período que eu frequentei bastante a igreja católica, depois comecei a frequentar a igreja evangélica, que foi a minha escola espiritual. Foi um lugar que me deu uma base espiritual muito forte, mas muito cheio de dogma ainda. Então eu lembro que todos os dias, antes de dormir, eu pedia para Deus mudar aquele sentimento que eu tinha, principalmente de olhar para meninos de uma forma diferente, porque na minha cabeça aquilo era pecado, aquilo era errado. Então eu tive um crescimento, principalmente olhando para a minha sexualidade, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Dessa questão da masculinidade frágil. Eu cresci sentindo que minha sexualidade ela era errada. Eu sentia que minha masculinidade, que minha sexualidade era suja. E aí, a partir de mais ou menos de uns 14, 15 anos, eu cheguei num colapso, porque realmente eu tinha pensado em tirar minha vida. Porque eu não aguentava mais sentir aquele sofrimento de abafar todos aqueles sentimentos. Então, na escola, enquanto todos os meninos estavam dando o primeiro beijo, mandando cartinha, paquerando e tal, aquilo tudo para mim era uma grande tortura. Porque eu não sentia aquilo pelas meninas. Eu queria fazer aquilo com os meninos, mas eu não podia. Então, a minha válvula de escape era uma agenda que eu ficava escrevendo em códigos para que ninguém que pegasse essa agenda descobrisse meu primeiro grande amor, que era no ginásio o menino que jogava futebol, era o goleiro. Foi minha primeira paixão. Mas só que aí, assim, eu tive um surto e pensei em me matar. E nesse dia que eu pensei em tirar minha própria vida, foi um momento de estalo, assim, de grande transformação, para eu poder começar a me aceitar. Porque nesse dia eu fui para a igreja, e aí eu tinha falado que se Deus não falasse com a minha alma, eu nunca mais entraria naquele lugar. Eu iria abandonar a religião, a igreja, Deus, tudo, né? E aí eu fui para a igreja e nesse dia, o irmão que estava conduzindo o culto, ele falava exatamente assim, hoje você pensou em tirar a sua própria vida e você entrou nessa casa dizendo que se Deus não falasse com o seu coração,
você nunca mais entraria nessa casa. E ali eu já estava chorando, porque eu sabia que Deus estava falando com a minha alma, né? E ele lia uma parte da Bíblia como se o pastor tivesse deixando as 99 ovelhas para cuidar de uma que estava querendo fugir do rebanho. E aí ele falava, bem nessa parte da palavra, ele falava assim, Deus manda te dizer, eu amo você do jeito que você é. Então, foi um primeiro movimento assim de aceitação, de poder me aceitar, que é o primeiro passo. E a partir dali, Lu, eu comecei a olhar para essa masculinidade de uma forma inconsciente. Eu não tinha consciência do que significava ser homem, até porque, como eu sempre fui chamado de gay, de bicha, de menininha e tal, olha que louco isso. Ao longo da minha vida inteira, depois que eu me assumi, que eu me aceitei, que eu comecei até depois trazer isso para minha vida, né, profissional, familiar, eu comecei a entender que eu não me via como homem. Eu me via como gay. E faz pouco tempo que eu olhei pro espelho e eu falei, não, eu não sou gay. E na verdade eu sou um homem gay. Eu sou um homem e estou gay. Na verdade, né? Então não tem um sou nisso tudo. Então quando a gente fala de masculinidade, é uma coisa que eu gosto muito de trazer para a gente pensar junto como um exercício. É a primeira coisa, pensar para você o que é ser homem. O que é estar homem. Porque a gente fala de ser, parece que é algo estável, concreto. E o estar, ele permite a gente sair dessas caixinhas. Então eu estou humano, porque eu não sou esse corpo humano. Eu sou espírito. Então eu estou humano, eu estou homem e eu estou gay. Então dentro dessa reflexão, durante todos esses anos, né, chegou uma fase que essa inconsciência começou a mudar. Porque eu comecei a perceber determinados padrões dessa masculinidade que eu tinha. Primeira coisa que eu tive que fazer lá atrás foi mudar meu comportamento. Não sei se você passou por isso. Mas Passei. quando eu mudei de escola, eu lembro que o intervalo, que todas as crianças ficavam lá brincando, eu ficava andando atrás do cara que eu considerava mais macho, mais homem, com a postura mais, sabe? E ficava brincando de mímico, para imitar esse comportamento, para que eu não apanhasse mais. Então foi a estratégia que eu encontrei lá atrás para me proteger. E a partir dali eu comecei a colocar várias características de um masculino aceitável. Da forma com que eu gesticulava, a forma que eu falava. Então no começo era tipo dirigir carro, sabe? Você pensa, agora embreagem, agora a primeira, agora eu vou respirar. Não, eu não posso dar pinta, não. Então era uma loucura dentro da minha cabeça. Ficava uma coisa engessada, sabe? Eu acho que quem olhava de fora sentia isso. Percebia que tinha alguma coisa diferente. E eu fui percebendo que esses comportamentos que eu fui colocando, né, dessa masculinidade que me diziam que era correta, é como se fossem várias máscaras que eu estava colocando, até que chegou um determinado momento que eu não sabia mais quem eu era. Não sabia mais quem eu era como homem, não sabia mais quem eu era como gay, não sabia mais quem eu era como ser. E ali foi um momento de disruptura, assim, né, de realmente olhar para todos esses padrões e questionar. Quem sou eu como esse ser? Quem sou eu como esse homem? Ou como esse gay? E é esse padrão que a gente está aqui agora. Você sente que para você também foi assim? Eu sinto, porque assim, na minha adolescência, eu me via homem, mas eu não podia, não conseguia fazer nem alcançar aquilo que os outros meninos faziam. Então eu tive minha fase de tentar ser aceito pelo grupo. Meu pai, eu era meio que revoltado com o que meu pai dizia, né? Porque eu queria fazer teatro desde criança Uhum. também. E aí eu ouvi dizer bem assim, ah, não, esse menino não pode fazer teatro porque senão ele vai ser viado mais cedo. Porque eu já era diferente. Eu digo, poxa, e agora? Aí eu disse, não, quando eu ficar de maior eu faço. Mas aí a minha revolta era tão grande que eu consegui um grupo onde eu consegui mostrar minha agressividade. Eu comecei a tocar, e tocava heavy metal com um grupo, e eu expressava toda a minha revolta tocando, né? Eu tive minha fase roqueiro de cabelão e tudo. E aí,
Quando eu já fiquei com uns 19 anos, assim, isso reprimindo tudo, reprimindo minha vida sexual e tudo, porque eu não me aceitava ainda, né? Eu fazia tudo de contrário do que meu pai queria, eu fazia. Só para bater de frente. E eu digo, poxa, já que eu tive que sufocar o que eu queria ser artista desde criança. Aí eu digo, não, então eu vou bater de frente. E aí eu ficava numa birra com ele, numa briga, que quando eu completei 22 anos, aí eu me libertei, assim. Aí eu digo, ó, eu me libertei e disse, não, agora eu já tô com o gogó grosso, né? Diz assim, quando você tiver de gogó grosso, assim, aí você vai resolver sua vida. Aí eu cheguei, saí, fui viver minha vida e tudo. E eu lhe dizer que foi fácil, não foi, porque é uma briga que a gente compra, né? Briga com os amigos, todo mundo quer tomar parte da sua sexualidade, se você já transou, se você namora, como é que você transa, você não pode ter jeito feminino nenhum, né? Então aí já me falaram bem assim, Luciano, mas você não parece nem que é gay, porque você não tem cara de viado. Assim, você não tem cara. Eu digo, "Ô, como é isso? Não, mas fique calmo, porque se você tiver uma cara assim, mais assim, você, ó, né? Como a gente sabe, né? Que homem, se ele tiver qualquer trejeito feminino ou sensível, ele é logo taxado como gay, né? Sim, sim. Então, ainda. E aí você precisa estar o quê? Buscando formas de tentar, ou muitas vezes se encaixar, ou então você sair por completo desse conceito e viver sua vida, né? E Total. aí é isso, a gente escolhe o que é que vai fazer. Só que muitas vezes a gente se sufoca, às vezes a gente busca uma forma de tentar respirar quem se é de verdade, buscando outros caminhos, né? É, Tem uns que não conseguem, aí não sei o que é que acontece. é isso. A gente sabe, né? E principalmente, Lu, acho que é essa questão de tá quase sempre buscando algo externo. É quase sempre buscando algo lá fora, né? Eu busco primeiro ser aceito por esse grupo de amigos. Eu fui aceito quando eu comecei a beber mais do que os moleques. Que eu tomava uns golão de dreio, tomava umas pingas, umas cachaça doida e ficava forte ali. Então eu falava, opa, aqui eu sou bom, aqui eu consigo garantir. Então a gente começa a ver ali essa característica, né, da competitividade, de mostrar que eu sou bom, que eu sou forte, que eu aguento. E começou a me levar até para um quadro de dependência química, de álcool, assim, de tanto que eu fui usando isso como uma ferramenta para ser aceito, para fazer parte de algum grupo, que inconscientemente eu fui caminhando para esse lugar de mostrar forte pela bebida, de mostrar forte que eu aguentava segurar aquilo. Então são todos comportamentos que eu sinto que eu buscava fora, mas muito com esse olhar, com essa vontade de ser aceito, de pertencimento. Porque no fundo, o ser humano, homem, mulher, independente da nossa orientação, a gente tem a necessidade de pertencer, de se sentir amado. E quantas pessoas se sentem não merecedoras, quantas pessoas se sentem não amadas, que não se sentem parte. E aí tem uma questão nessa trajetória que para mim foi muito forte, assim. Como eu era muito ligado à igreja, e lá dentro dessa igreja, ou de qualquer outra igreja, eu sabia que eu não ia ter espaço. Eu sabia que minha voz não ia ser ouvida, pelo fato de eu ser gay. Então aquilo me frustrava muito, porque eu falava, quando que eu vou poder usar minha voz para poder falar desse Deus que está aqui dentro de mim? Para poder falar de tudo isso que eu sinto. E aí nesses últimos 7 anos, principalmente, 2013, eu fiz uma viagem para Tailândia, e aí eu entrei dentro de um templo budista, e eu entrei para fazer uma meditação, e eu nem era desse rolê da espiritualidade, tá? Ainda estava muito nas caixinhas, né? E aí eu sentei lá para fazer minha meditação, escutando aqueles mantras, entoando, e aí daqui a pouco eu senti uma energia começar a vibrar no meu corpo inteiro, eu comecei a tremer, eu comecei a chorar, e eu senti a presença de Deus lá dentro. E aí Deus falava no meu coração, filho, eu estou aqui dentro. Aí eu falava, nossa, ele está aqui dentro desse templo. Não, ele falava, eu estou dentro de você. Eu falava, uau.
Então, em 2013, eu comecei a fazer o processo inverso, né? Porque da adolescência até esse período, eu fui colocando coisas externas para poder fazer parte e me sentir integrado a esse ser homem. Chegou num determinado momento que eu olhava para mim e não me reconhecia mais. É como se eu estivesse olhando para um espelho e na frente desse espelho estava o Marcelo com um monte de blusa, de cachecol, de touca, de bermuda, de meia, com várias coisas que nem eram minhas. Né? Como se fossem peças que eu fui colocando e eu estava totalmente mobilizado, assim, por trás de um monte de camada. Então, o que eu comecei a fazer a partir daquele momento? Eu comecei a me despir dessas peças. E essas peças eram todas essas crenças, né? Eram todos esses comportamentos e todos esses padrões que a sociedade estava falando para eu colocar, para que eu pudesse me sentir aceito. Então, aos poucos eu fui tirando, porque não é um processo muito fácil, né? Da gente, é como uma cebola, da gente ir descamando todos esses níveis, né? Que estão ali de padrões. E chegou uma hora que eu comecei a me sentir realmente nu. Nu nesse sentido de, nossa, eu acho que eu tô me sentindo livre agora, liberto, mas quem sou eu agora como homem gay, né? Dentro dessas infinitas possibilidades de ser homem, não só aquelas que a gente sabe que foram taxadas. E aí, aos pouquinhos, eu comecei a vestir novas peças que me cabiam. E saber que essas peças que me cabem, elas são temporárias. Eu posso usar ela hoje e amanhã não usar mais. Porque a gente está em constante evolução. E dentro desse processo chegou uma hora que eu falei, a minha voz é como se minha garganta estivesse explodindo para que eu falasse sobre todos esses processos. E foi assim que eu comecei a escrever, porque eu não conseguia, eu não tinha esse espaço para falar com os meus amigos, né, dessas dores que eu tinha. Porque até então o rolê que eu tava era aquele rolê da festa, da balada, do sexo, das drogas, e eu não tinha espaço para poder falar sobre essas questões. E eu estava me sentindo muito sozinho. Então, esse processo de solidão que nós homens hoje passamos muitas vezes é um processo que a gente se sente só, mas a gente não está só. Porque a dor que eu estava sentindo e achava que era só minha, eu precisei primeiro colocar tudo num caderno, que eu comecei a escrever todos esses sentimentos. E aí um processo muito forte que eu participei de uma cerimônia xamânica com a ayahuasca. E a medicina mostrava como se eu precisasse desatar esses nós, que era falar sobre todos esses processos. E aí veio essa intenção de criar um movimento, né? A página Homossexualidade Saudável, ela surgiu como um grande pedido de socorro da minha alma para que eu pudesse falar sobre essas questões. E ali eu comecei a postar as minhas vulnerabilidades. Eu comecei a mostrar essas minhas fragilidades, né? Como homem, como gay. E aos pouquinhos, outros homens, gays, lésbicas, pessoas trans, bissexuais começaram a chegar e se identificar com aquilo. Porque a minha dor acabava sendo também a dor de todas essas outras pessoas. Então, o movimento hoje, né, o movimento homossexualidade hoje, assim como os machos de verdade, eu sinto que eles têm esse papel, principalmente de colocar a gente para repensar. Repensar quais são esses comportamentos padrões que pelo menos eu vinha repetindo dentro de vários comportamentos tóxicos, né? Principalmente de não permitir essa fragilidade, essa sensibilidade de falar sobre sentimento, de falar daquilo que realmente está me magoando. E está sendo um exercício diário. Porque se a gente fala de inteligência emocional, é muito difícil a gente falar sobre sentimento. O que dói, porque dói onde dói. Não sei se para você também é assim. Para mim, como é? Porque às vezes as emoções elas vêm muito misturadas. E aí você sente tristeza, raiva, medo. E aí, qual é a estratégia? Fuga, ou vou me isolar, ou então vou tentar gritar todo mundo de uma forma agressiva, ou então vou fazer o quê? Aí você fica ou isso ou aquilo, né? E não sabe o que fazer. Mas como a nossa inteligência emocional ela anda devagarinho, né? Como uma tartaruguinha, aí eu disse, não,
eu sou humano, eu não sou um super-homem que vai dizer assim que eu não tenho sentimentos, eu tenho, eu estou ainda tentando descobrir agora, já com 43 anos, que eu estou começando a ter entendimento da dinâmica das minhas emoções, que são várias, né? Então, em alguns momentos eu estou um pouquinho mais maduro, em outras ocasiões eu ainda fico reativo como uma criança birrenta em alguns aspectos. Eu digo que faz parte do mesmo pacote, né? Nossa, faz muito. Me construindo, me formando ainda, eu acho que a vida inteira. Agora, só pelo fato da gente dar esse estalo, que agora a gente já tem esse presente de encontrar um espaço, mesmo que seja virtual agora, mas que as rodas de homens já vêm desde muito tempo, antigamente, e agora volta com toda a força, com esse momento que as mulheres trouxeram e que os homens agora também estão se juntando, né, para ajudar essa força do feminino junto com o masculino, dá um start na vida da gente assim. Eu digo assim, não quero falar uma palavra assim meio clichê, né? Todo mundo fala que é empoderamento, não. Eu digo não, é sustentar o meu poder pessoal, né? O nosso poder, a nossa presença. É. Né? E às vezes a mente fica dizendo assim, fica jogando um monte de informações, dizer, ah, não, é isso, é aquilo. Não, você precisa competir, você precisa ser melhor, você precisa ser perfeito. Não, quando você sai desse lugar, e você disse, não, é agora, é o presente. Eu aceito minha humanidade. Eu aceito minha fragilidade. Eu já posso falar com pessoas que também passam pela mesma situação de forma diferente, né? Isso fortalece a gente, fortalece o nosso masculino, a nossa força, né? Uhum. Muito. Até em coisas simples, assim, o fato da gente conseguir comunicar sentimento. Porque muitas vezes as relações que a gente tem, e as diversas relações que a gente tem, elas acabam sendo tóxicas pelo fato da gente não conseguir falar para outra pessoa aquilo que a gente está sentindo sem machucar outra pessoa. Porque geralmente eu vou trazer o que eu sinto, foi o que você falou, com essa agressividade, já quando eu estou explodindo, e aí não tem mais jeito, não tem mais lugar, porque eu estou culpando a outra pessoa de algo que eu estou sentindo. Quando na verdade, né, isso é muito sobre comunicação não violenta, é estar nesse lugar de primeiro se observar, de conseguir mapear qual é o sentimento. Poxa, achei aqui, ó, o sentimento. O que é isso? E agora, como que eu comunico para essa outra pessoa, ou para o mundo, o meu sentimento, que isso não vai afetar a forma que a outra pessoa está agindo. Eu estou falando sobre algo que eu estou sentindo. Então, é um exercício mesmo que a gente está fazendo, né? É uma prática, porque na escola a gente não aprende isso. Não. Na escola a gente tem uma educação hoje que, infelizmente, ela é defasada. É uma educação que a gente está reconstruindo a partir de agora, e inteligência emocional, empatia, todas essas transformações que a gente está vivendo em pleno 2021, é uma transformação que as próximas gerações vão poder realmente sentir essa transição e toda essa diferença que a gente está fazendo. Então é um choque, né? Eu falo que a nossa geração, Lu, eu sou de 79. Não sei como que é a idade aí do povo que está assistindo a gente, Eu mas a acho que é bem. gente... então deve estar misto. No HS a gente tem participantes de 22 a 71 anos de idade. Então a gente tem uma diversidade grande de várias gerações. Mas só que a nossa geração foi uma geração que ela pegou a transição do manual para o tecnológico. E a gente está passando por um grande momento dentro da história de uma grande transição. Porque tudo isso que está acontecendo hoje, todos os movimentos que estão acontecendo hoje, eles estão fazendo a gente olhar para dentro, voltar para dentro, se organizar, porque existem muitos registros negativos dentro dos nossos comportamentos e que a gente foi colocando como uma forma de defesa, né? Essa semana tem umas 2 semanas que eu tive a oportunidade de conversar com alguns amigos e que são heterossexuais. E tá assim uma grande revolução dentro da cabeça do homem hoje. Como que eu me comporto de uma forma diferente de tudo aquilo que eu aprendi a vida inteira? Como é que eu vou deixar de ser aquilo que eu aprendi que era o normal, que era o certo e não?
Então, assim, existe hoje uma nuvem de um grande questionamento para onde que eu vou. E para a gente conseguir realmente identificar esse próximo passo, é extremamente necessário a gente fazer um trabalho interno, de autoobservação. Por isso que todos esses movimentos que acontecem hoje, né? Se a gente fala de autoconhecimento e de espiritualidade, é um exercício de voltar para casa, de voltar para dentro e de se conhecer e de se reconhecer como um novo ser. E a partir disso, ir limpando esses padrões e trazendo novos registros, que são registros positivos, né? De algo que eu quero construir. Então, hoje, dentro dessa minha trajetória, eu tenho tido a grande oportunidade de cruzar com homens maravilhosos que estão nesse processo de reconstrução. O Leonardo falou aqui, né? Melhorando um pouquinho a cada dia. Leonardo, é exatamente isso mesmo. Identificando os comportamentos, estando muito aberto para poder receber sugestões, para receber crítica, para ouvir as mulheres. Porque mesmo sendo um homem gay hoje, eu percebo o quanto eu sou machista, o quanto eu sou homofóbico, transfóbico, né? O quanto muitas vezes até mesmo existe esse machismo em relação à mulher, porque é estrutural. Isso tá impregnado em todos os seres. De que forma que a gente pode questionar isso para começar a mudar esses padrões? E assim, a gente, quando você trouxe a questão da defesa, da reatividade, meu maior pesadelo era a horário do recreio da escola. Porque no recreio a gente ou matava ou morria, literalmente o seguinte, ou batia, ou então era apanhado, né? Então a gente vivia muito nessa coisa da reatividade, de ter que se proteger, de ter que ser forte, ou então correr para não ser pego lá fora. E hoje em dia não, nas escolas já começa a ter o lugarzinho do silêncio, o lugarzinho do pensamento. Então eu creio que a educação já está voltada para a atenção para os sentimentos, né? Uhum. Então, outro ponto que você traz importante é que às vezes a gente solta frases do que está no nosso pensamento que acaba soando racista e machista que a gente nem sabe. Eu vivi essa semana eu ouvi duas palavras assim de uma moça, falou bem assim: "Ah, eu não quero esse menino não, eu já fiquei com ele, ele não tem pegada". Eu digo: "Pegada? Como assim? Ele não tem pegada". Eu digo: eu quero um que tenha pegada de africano". Hã? Aí aquilo soou assim, eu digo: "Poxa", eu digo: "Ah, entendi". Tipo assim, um homem, ela trouxe a objetificação do homem, né? Uhum. Além, ela usou o homem negro como um homem viril e forte e que ele daria para ela o prazer que ela queria, que o outro não saberia. Uhum. Então, eu vi isso e vi também um monte de mulheres hoje, dessa semana também, estava falando a respeito de uma atriz que deu um vibrador para outra, né? E aí o pessoal estava dizendo assim, poxa, é humilhação para o marido dela, porque a mulher está usando um vibrador. Aí você vê a cobrança que o homem tem que ser o machão viril, né? Que não pode negar fogo em momento algum. E também do homem precisar ser aquele modelo que ele precisa ser o comedor, né? Usando a linguagem Uhum. mais popular, vulgar também. Então, aí a gente vê que isso sai de forma tão automática que se a pessoa não para observar como ela está trazendo, ela fala às vezes que nem é dela, que ela escutou, ela nem sabe o que quer, né? Então, assim, só a gente tem a oportunidade agora de parar para Uhum. observar e refletir essas falas. Uhum. Por isso que o homem está chegando nesse ponto que você falou, muitos homens héteros não sabem nem como se comportar e do que falar. Muitos com medo de ser cancelado ou ser deletado, sei lá o quê, né? Uhum. Mas assim, eles sabem que esse comportamento não diz mais para que veio, Sim. né? Hoje em dia. E esse é um ponto, Lu, que você trouxe que faz muito sentido mesmo, que vai bem na raiz, assim, eu acredito que uma das causas teve recentemente que eu fiz um mapa, eu desenhei um mapa, um autodesenho do meu mapa pessoal. Quem é o Marcelo Azevedo? Como eu enxergava esse Marcelo Azevedo, né? Coloquei ali várias habilidades, o que as pessoas falam de mim, comecei a desenhar e trazer várias coisas, porque eu fico me questionando assim, qual é o meu servir?
O que eu estou fazendo aqui nesse plano, né? Como que eu posso servir? Qual é a minha medicina? Porque a gente fala muito de trabalho, a gente fala muito de profissão, mas é muito raro os momentos que a gente olha para poder identificar realmente quais são os nossos dons. E aí eu comecei a colocar para poder identificar qual é um problema que me incomoda muito no mundo. E como que eu poderia resolver esse problema? E um dos primeiros que apareceu lá no topo da lista dos problemas do mundo que mais me incomoda é o machismo e a homofobia. Porque eu sofri isso na pele, a gente sofreu isso na pele. E a gente sabe o quanto de pessoas que ainda sofrem, né? As mulheres que sofrem violência doméstica, as pessoas trans que são as que mais morrem hoje no mundo, né? No Brasil, isso com estatísticas. E eu falei, legal, aqui eu tenho um ponto para poder trabalhar. De que forma que a gente pode trabalhar com esses homens? De que forma que eu posso me aproximar desses homens? E uma das causas, né, para esse machismo, para essa homofobia, tá nessa masculinidade frágil. Tá nesse homem não poder expressar o que ele sente de verdade. Então, fora ele tá uma máquina potente, agressiva, né, descontrolada como uma máquina mesmo, tentando quebrar tudo e todos, porque dentro ele está quebrado. Então, qual é o tipo de trabalho que a gente pode fazer para evitar que o homem chegue nesse extremo, para evitar que o homem vá para esse lugar da agressão? E um dos pontos que eu acredito que são os principais é a gente repensar essa sexualidade. Porque existe uma sexualidade extremamente distorcida, né? A gente cresce sem ter uma educação sexual, sem falar sobre sexualidade. E aonde que a gente aprende essa sexualidade? Muitas vezes na pornografia, né? Na E pornografia. Isadora, ela está trazendo uma fala bem interessante, que ela está dizendo assim, Maravilhosa, que Isadora. esse machismo assola também as mulheres lésbicas que não são femininas e que replicam o comportamento de comedor, pois se sentem interiorizadas por não terem pênis, né? Então, assim, o que você falou, a gente repensar a forma que a gente aprende essa sexualidade. Muitas vezes o acesso é só pela pornografia, né? Uhum. E hoje em dia, como cada vez mais as crianças estão tendo acesso ao celular, também está suscetível a ter contato cada vez mais rápido. Na época da gente eram as revistinhas, né? Que a Uhum. gente conseguia, ou pegava, o coleguinha passava. Mas agora não, é pelo celular, ficou mais fácil. Então a gente aprende de uma forma completamente distorcida e vai Uhum. achando que é só isso, Sim. né? Isadora, obrigado pela sua contribuição. A gente está para marcar também um bate-papo. Vamos agendar essa nossa live, essa nossa conversa. Isadora, a gente faz um trabalho maravilhoso. Sugiro que vocês olhem lá a página isadora.barbieri. E ela trazendo esse aspecto, né, das mulheres lésbicas que são mais masculinas. A gente teve a oportunidade de fazer um talks e falar com um homem trans. E foi muito lindo ver o depoimento dele contando a trajetória dessa transição de um nascimento como uma menina, de uma percepção como uma mulher lésbica, como uma adolescente lésbica, e depois o entendimento de ser um homem trans. E nessa transição, logo que ele passou pelos processos, né, de transição, ele falou que ele estava se vendo extremamente tóxico. Ele falou, opa, que comportamento é esse que eu estou colocando para ser homem? Então, assim, essa construção de ser homem, ela afeta a todos, né? Até que ele falou, né, o Kaique comentando assim, falou, cara, isso está errado. Eu estou reproduzindo os mesmos comportamentos daqueles homens que me maltratavam, que me tratavam de uma forma que eu não gostava quando eu era menina. Ou ainda quando eu estava numa transição. Então, quais são as referências que a gente tem desse modelo, né, de ser homem? Então, a gente está num movimento, eu acho que realmente de quebrar esses padrões de comportamento. Então, eu quero agradecer a Isadora por ter trazido esse sentimento, né, e também essa visão sobre a questão das mulheres lésbicas. E eu volto para esse ponto da sexualidade. Eu sinto que cada vez mais a gente precisa, primeira coisa, tornar consciente a potência que é a nossa energia sexual. Porque, Lu, se a gente for ver estatísticas, recentemente eu tenho estudado muito sobre essa questão de pornografia
de masturbação, de compulsão sexual, porque são todos excessos, né? E são vícios de comportamentos que a gente tem como uma válvula de escape, e a gente tem uma inconsciência da potência que é essa energia. Então hoje o trabalho que eu sinto que a gente precisa se unir como grupos, né, e como coletivos para poder fazer é criar um movimento primeiro de olhar para essa sexualidade porque ela está doente. E como que a gente pode trazer a cura para isso? É tornar consciente essa potência que a gente tem e que ela está sendo gasta o tempo inteiro. Eu estou até aqui com um trabalho que eu admiro muito. Eu estou com Jornada Solar, não sei quem conhece. Eu tenho também Tá aí? aqui. Maravilhoso. Gente, para quem não conhece, Jornada Solar é um trabalho muito especial. Isso daqui é uma ferramenta de cura, né, para homens que estão nesse processo de autoconhecimento, de espiritualidade, porque é um estudo que eles reúnem todos esses aspectos, né, da jornada do herói, das fases da Lua, e que a gente também possa estudar esses nossos ciclos. As mulheres, ó, estão anos-luz avançadas da gente, porque elas já estão nesse lugar de olhar para os seus ciclos. Porque elas já têm essa coisa do ciclo menstrual, das luas, mas o homem também tem essa interferência dos ciclos e a gente não tem consciência. Nem um pingo. A gente só sente o impacto e o reflexo. Mas fica parecendo, Marcelo, que o homem está desorganizado por completo e está buscando agora acordar, né? Depois desse tempo inteiro, depois de tudo que vem acontecendo com a maioria de nós, né, dos homens, e chegou o momento de mudar, de acordar, de despertar para algo verdadeiro interno, né? O retorno para o nosso sentimento, o caminho para o que é verdadeiro dentro da gente, né? Essa voz que ficou calada por muito tempo. E ter paciência, gente. A gente precisa ter paciência, compaixão e empatia por todos os seres. Porque, assim, na real, tá todo mundo sofrendo. A real é essa. Tá todo mundo passando por processos de desconstruir, né? Com muitos traumas, com muitas coisas que vêm da infância. Então, eu sinto que a gente precisa ter muita paciência, a gente precisa ter muita empatia e fazer as coisas com paixão. Porque quando a gente faz as coisas com paixão, eu começo a olhar para aquele irmão ou para aquela irmã que ainda está dormindo, ou que ainda está num lugar inconsciente, com amor e com paciência, e trabalhando e conversando e mostrar na prática. Porque uma coisa é só eu falar. Agora, o que faz realmente a diferença, teve um sonho que eu recebi muito especial, que é tudo que eu crio e que eu falo, que eu posso usar a minha verdade. Para a gente acessar esse lugar genuíno de não julgamento. E eu me peguei, Lu, esses dias, julgando muito. Eu peguei meu ego espiritual muito alto, no sentido assim, de olhar para as pessoas falando, nossa, aquela ali tá fazendo pegação, tá fazendo um banheirão, tá fazendo não sei o quê. E é o lugar que eu venho. Eu venho desse mesmo lugar. Então, o meu papel hoje, que eu sinto, é a primeira coisa, ter muita humildade para reconhecer todos esses processos que ainda tô, sabe, em aprendizado, em desconstrução, e ter muito, muito amor, muita compaixão para poder falar com todo mundo e não julgar. E não ter essa coisa do, porra, é o macho escroto. Cara, é o que mais precisa de um abraço, é o que a gente mais precisa acolher para poder trazer para esse tipo de conversa de uma forma amorosa. E também porque tem a questão do medo, né, Marcelo? De não saber o que é essa coisa nova, de não saber dar nome a esse sentimento de incômodo interno para algo novo, que eu creio que é o nosso anseio da alma, né? O anseio da nossa alma, aquele anseio de algo que preencha, né? Mas que cada um vai buscar da sua forma. E quando vai buscando um outro significado para a sua vida, para os seus anseios, isso vai se tornando mais verdadeiro porque a pessoa vai dizendo, poxa, essa agora é a minha verdade de agora, né? É o que eu posso me dar agora, é o que eu posso dar agora para o mundo. Aí é o ritmo de cada um, né?
E o nosso também. Sim, e sabe uma coisa que me chama muita atenção, assim, dessas trocas que a gente tem? No ano passado, principalmente por causa da pandemia, durante um ano, nós tivemos 90 encontros, entre partilhas, talks, vivência. Foram 90 encontros como esses, e ter a oportunidade de escutar, foram mais de 1.800 homens falando de diversos temas, né? Ter a oportunidade de ouvir as histórias, de ouvir essas dores, né, de outras pessoas, vai munindo a gente, né? A gente vai fortalecendo essa estrutura interna, porque essa estrutura interna estando fortalecida, eu deixo de buscar fora e eu começo a nutrir de dentro para fora. Então eu começo a transbordar isso para as pessoas. E uma das coisas que me chamou muita atenção nessas conversas, até para exemplificar, né? A pessoa fala, mas o que seria uma masculinidade frágil? Ou esse linear entre a tóxica, né? Situações do tipo, o homem, por exemplo, quando ele tem baixa de libido, e ele não tá sentindo tesão, ele não tá ficando de pau duro, ele tá junto de uma mulher, o primeiro pensamento que vem na cabeça dele, sabe qual é? Fudeu, eu sou gay. Sabe? E aí ele começa nesse complexo e ele fica se martirizando porque também ele não quer ser gay. Porque ele sabe que ser gay é ruim. Nesse sentido, porque ele é um agressor. Ele não quer estar nesse lugar do oprimido. Então parece que está tudo relacionado com esse falocentrismo, né? Eu só sou homem, eu sou macho e viril quando eu tô com meu pau duro. E nesses casos, e quando a gente tem um homem trans, pelo fato dele não ter o pênis, ele não é homem, então quer dizer que a nossa masculinidade, ela está centrada no falo? É, é como se morresse, né? O homem morreu, não existe mais o homem, não tem o pênis. Imagine isso. Nessa pandemia é uma coisa assim que que a libido da maioria das pessoas deu uma baixa, né? No sentido de você estar em contato com luto, estar em contato com tristeza, com tudo está parado, e cadê a energia que você busca e às vezes falta, né? E assim, esses movimentos de busca de equilibrar a respiração, de fazer contato com a sexualidade mais saudável, me fez entrar em contato com essa força que tem de criatividade, né? Que a nossa energia sexual e vital tem e se expressa em várias áreas da vida da gente. Então, assim, eu também fui em busca, né, de fazer contato com esse mergulho interno com o meu corpo, a descoberta da minha sexualidade de uma forma mais equilibrada, e fui ressignificando muita coisa, e graças a também aqueles movimentos que o grupo fez, né, a Homossexualidade Saudável fez, que eu também participei com você de outra imersão final do ano também, eu fui para um lugar de apropriação mesmo dessa energia sexual de uma forma bem mais saudável, no sentido de ter o controle dela, né? De saber como ela pode se expressar em várias áreas da vida da gente, não só na nível do contato sexual com outra pessoa, né? Esse Que a gente contato, pensa... esse contato sexual, Lu, tá muito limitado ao genital. A gente está muito padronizado com a pornografia. Você encontra com qualquer pessoa, pergunta como que tá a vida sexual dessa pessoa. Se ela está satisfeita realmente com a vida sexual dela. Porque parece que todo padrão está direcionado, né, pro comportamento. Eu chego, dou um beijinho, tem sexo oral, e aí tem penetração, e aí a gente goza e tá tudo bem. E depois, você está se sentindo nutrido? Porque parece que está tudo de novo concentrado no genital. E a gente tem um corpo inteiro para poder explorar. E essa energia, ela pode ser utilizada de tantas outras formas e que a gente não tem esse acesso. Eu sinto que hoje, esse movimento que a gente está tendo, o Tantra tem um pilar extremamente importante, né, na minha vida, porque o Tantra ele traz essa consciência de que toda essa energia ela pode ser compartilhada com o outro, não necessariamente numa experiência sexual, mas de uma grande troca energética. Eu tenho tido novas experiências, Lu, e eu tenho me permitido essas novas experiências, inclusive com mulher, desse novo lugar, desse toque amoroso, desse toque afetivo,
de olhar para o nosso corpo como algo divino. E aí, aquele padrão de um sexo sujo, aquele padrão que eu tinha de um comportamento de achar que a minha sexualidade era um pecado, eu hoje estou olhando para ela como algo divino, entendendo a potência dessa energia, e eu estou trazendo essa energia para todos os projetos que eu tenho trabalhado. Então, quanto mais a gente tem consciência, quanto mais a gente consegue trazer e reprogramar essa sexualidade, eu sinto que cada vez a gente dá um passinho a mais para estar mais saudável com o nosso corpo, com a nossa mente e com a nossa alma. É isso. Marcelo, já está faltando 4 minutinhos para a gente finalizar. A gente sabia que esse papo dá horas de conversa, mas agora eu quero aproveitar para te agradecer por estar aqui conosco nesse encontro, né? Trazendo todas essas pérolas que a gente pode trazer para a nossa vida e utilizá-las, né? E eu agradeço de coração pela a sua presença e a sua contribuição no caminho de muitas pessoas, né? A minha é uma delas também, e aqui a gente, com esse espaço, aproximando essas rodas do masculino sagrado, a gente vai chegar em um caminho muito bonito para as próximas gerações, eu creio, porque o caminho é esse, a mudança, né? A gente está em busca disso. Sim, eu também sinto. Eu também quero agradecer demais por essa oportunidade. Para mim é sempre uma honra estar aqui compartilhando, porque na verdade é um grande aprendizado, né? Tá todo mundo aprendendo. Então eu estou muito nesse lugar como aprendiz, servindo o meu corpo como um laboratório dessa experiência que é estar aqui na Terra como homem, e muito disposto, né, a realmente fazer essa transformação. Eu deixo o convite aqui para vocês que ainda não conhecem visitarem a nossa página Homossexualidade Saudável. No final do mês agora, a gente está também com uma vivência muito especial para homens, todos os homens, homens trans, bissexuais, heterossexuais, gays. A gente realmente quer fazer essa integração. E a vivência é para falar da reprogramação sexual. Como que a gente pode sair desses comportamentos compulsivos, né? E mudar, usar essa energia para fazer coisas boas. Então, eu deixo aqui os parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pela condução, Lu, dessa live. É uma honra estar com você. E tamo junto nessa jornada, meu querido. Gratidão. Gratidão, meu amigo. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Até a nossa próxima live semana que vem. E compartilhe com os amigos, salvem. E muito obrigado pela presença de todos até aqui. Um beijo no coração, Marcelo. Até a próxima. Obrigado, Léo, e todos. Valeu, Léo. Tchau, tchau. Tchau.